de escolher. Então, assim, se a gente fosse colocar em uma mesa, a gente não conseguiria ver nenhum ponto positivo. Pensando pela cabeça do aluno, o que seria negativo seria passar o dia na escola. O aluno vê como negativo é o fato de passar o dia na escola. Porém, outro ponto positivo, que foi um dos motivos pelo qual o governo do estado do Ceará vem a cada ano mais implementando novas escolas de tempo integral, é que quando o aluno ele passa 9 horas dentro da escola, ao passo que ele estando dentro da escola, ele está mais protegido, ele está mais longe de ser captado vamos dizer assim, para as drogas, para o caminho errado. Então, ele chega em casa às 5 horas da tarde, muitas vezes cansado, às vezes vai ter uma atividade para fazer, então ele vai interagir ali com pouca coisa, porque ele sabe que precisa dormir cedo, porque no outro dia precisa acordar cedo. Então, você consegue, pensando não pela cabeça do aluno, ver todos os pontos positivos. E pensando pela cabeça do aluno, o único ponto negativo seria estar o dia inteiro na escola. E quando você vai para as entrelinhas, você percebe que isso sim é um dos maiores pontos positivos, ele estar o dia inteiro dentro da escola, aprendendo, se socializando com os colegas, discutindo, se formando criticamente, e não no meio da rua fazendo algo que seria errado. Como você acha que serão os anos futuros da Maria Leal Teixeira? Na verdade, eu vejo a Maria Leal Teixeira, num curto espaço de tempo, como uma escola de referência na educação. Eu começo a falar pelos profissionais, pelos terceirizados que trabalham aqui, todos eles se doam ao máximo. E quando a gente vai para a parte pedagógica dos nossos professores, eu sempre digo nas reuniões de pais, até mesmo nas reuniões de professores, que a Maria Leal Teixeira tem o melhor grupo de professores da CRED 16. São professores capacitados, são professores comprometidos, são professores que se doam, porque além de tudo, eles estão aqui pensando no futuro de vocês, eles não estão aqui meramente por dinheiro. Aquele acompanhamento que a gente fazia no mês de abril. E logo ao retornar, na primeira semana de maio, a gente fez o monitoramento novamente. O monitoramento é feito através de um simulado, padrão SPAES, padrão SAEB. E a gente, quando foi tabular os dados, a gente percebeu o quê? Que o resultado de todas as turmas haviam caído. Então, assim, a gente percebe o prejuízo através do baixo rendimento dos alunos nos simulados que nós aplicamos. Então, 30 dias, não foram 30 dias, foram em torno de 20 dias parados, mas foram de 20 dias parados após o período pandêmico que já tinha passado 2 anos parado. Então, foi um prejuízo. E aí, o que nos resta? Analisar, traçar novas rotas, correr contra o tempo, porque o SPAES, o SAEB, o Enem está aí, e tentar reparar um pouco do prejuízo que fora causado. Mas eu acredito que com um bom trabalho, com um bom planejamento, com uma boa execução, a gente consegue até o mês de junho reverter o prejuízo do mês de abril. Né? Então eu diria que não é um prejuízo irreparável, é um prejuízo que nesse momento pode ser reparado. E como a gente reparará esse prejuízo? Com um plano de ação muito bem elaborado, com uma execução, com monitoramento, com novas rotas. E eu acredito que no final do ano a gente vai ter um dos melhores resultados da nossa regional com as turmas de terceiros anos e também com as nossas demais turmas. Houve sim um dano voltando, porque, por exemplo, a gente não conseguiu atingir 100% dos alunos, porque muitos alunos não tinham como vir à escola e os que não tinham como vir à escola, alguns não tinham celular para manter a comunicação síncrona ou até mesmo assíncrona com a gente. Então, mas como eu repito novamente, houve um dano, mas não foi um dano irreparável. Foi um dano reparável e num curto período de tempo a gente vai estar correndo atrás para reparar esses danos causados pela falta de transporte no mês de abril. Obrigado. Eu vejo que talvez aquela minha opinião talvez fosse melhor naquele momento. Então eu mudaria por conta disso. Mas por estar dentro de uma gestão democrática, onde a maioria tem vez, onde a maioria tem voz, onde todos podem opinar, então fica o voto da maioria. Então, algumas vezes eu mudaria algumas coisas, inclusive, eu acho que a gente poderia mudar
algumas coisas no sentido de regras, no sentido de ser um pouco mais impositivo, da gente ter um pouco mais de controle, mas aí vem as leis externas, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a Constituição Federal, que isso também nos impede de tomar determinadas atitudes, determinadas ações, mas é nesse contexto. Mas eu diria hoje que numa escala de 0 a 10, a minha satisfação com a escola seria 8,9. Então, assim, eu mudaria muito pouca coisa, embora tivesse alguma coisa que eu gostaria de mudar, mas é a minoria. Eu estou satisfeito com todo o andar que a escola vem com todo o andar que a escola vem desempenhando, com tudo que vem sendo conduzido. Eu estou satisfeito. Agora, mudar é preciso, a gente não pode permanecer sempre do mesmo jeito. Então, por mais que estejamos satisfeitos, a gente sempre tem que mudar, para não se tornar rotina, para não se tornar algo ocioso, para não cair no ostracismo. Então, a gente precisa mudar para trazer coisas novas. A última pergunta. Qual o prejuízo que a escola teve com a paralisação do transporte durante o mês de abril? Na verdade, a gente vem tendo um prejuízo na educação desde o período pandêmico. A gente passou 2 anos de aulas remotas, onde o prejuízo a gente aí vai correr atrás durante, os estudiosos dizem que são 10 anos para ver uma reparação desse prejuízo. E aí a gente vinha, passamos 2022 presencial, a gente vinha num crescimento constante, e chegamos em 2023, onde implementamos muita coisa, iniciamos muita coisa, e de repente nós tivemos que parar. Vocês que estão me entrevistando, são alunos de 3º ano, sabem que a gente vinha no monitoramento de os pontos ruins sobre a paralisação dos transportes públicos durante o mês de abril. Primeira pergunta é: como você se sente administrando uma escola dessa proporção, com essa quantidade de alunos? Boa tarde a todos. Confesso que não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa muito fácil porque administrar uma escola perpassa por administrar pessoas, conduzir pessoas, e isso não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo é uma tarefa muito prazerosa, porque é algo que eu sempre quis, é algo que eu sempre gostei, que é trabalhar com a educação e na educação. Então, ao mesmo tempo que é uma tarefa árdua, que é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que me dá muito prazer e cada vez mais me instiga a procurar caminhos e soluções para trazer algo de bom para a juventude. Segunda pergunta: quais os pontos positivos e negativos do ensino em tempo integral, pela sua opinião? Olha, na verdade eu não consigo ver nenhum ponto negativo. Pensando com a cabeça de educador, com a cabeça de professor, com a cabeça até mesmo de pessoa normal, que não é da educação, eu não consigo ver nenhum ponto negativo. Positivo tem inúmeros. O primeiro ponto é a gente ver que a escola é situada em uma região onde muitas famílias vivem em estado de vulnerabilidade social, então a escola é uma válvula de escape, visto que ela consegue ofertar 3 refeições de qualidade e com uma quantidade bem considerável de alimento para essas pessoas. Também é um ponto muito positivo. 9 aulas, o aluno ele consegue ter um maior tempo dentro da escola, ele consegue se aprofundar mais nos conteúdos, visto que a carga horária dele é mais extensa. É muito positivo porque no ensino de tempo integral o aluno também tem a oportunidade de escolher algumas eletivas que são, vamos dizer assim, que são conteúdos que ele se identifica mais e que ele tem a possibilidade de isso. Na fala dele, quando o aluno não consegue atingir uma nota satisfatória, e aí ele vai procurar saber o porquê, o que aconteceu, porque aquele aluno rendeu tão bem no mês e não rendeu bem na prova. Então a preocupação que eles têm com os alunos demonstra um futuro muito promissor para a Maria Léo Teixeira. E eu acredito que a Maria Léo Teixeira vai sim se consolidar como uma das escolas de melhores resultados da CREA 16, por todo o contexto, por todo o grupo que se faz presente aqui dentro dessa escola. E como é a escola da minha comunidade, falando agora muito pessoal, eu quero que realmente ela seja muito boa, porque ela é o futuro dos jovens da nossa região, ela é o futuro é uma futura escola para a minha filha. Então, eu só desejo e só planejo coisas boas para ela. Você modificaria alguma coisa na escola? Nossa, você fez agora uma pergunta muito capciosa. Se eu modificaria algumas coisas na escola.
Na verdade, algumas coisas eu modificaria. Eu não vou elencar o que eu modificaria, mas eu vou dizer o porquê que eu modificaria e por que eu não modifico. Por que eu modificaria e por que eu não modifico? Eu consigo ver, professor Shaddad, consigo ver algumas coisas de uma forma diferente. Então, da forma que eu vejo, eu acho que poderia haver algumas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz para dentro da escola algo chamado de gestão democrática. O que é a gestão democrática? Onde todo mundo tem voz e todo mundo tem vez. Então, por exemplo, quando o aluno bate na porta e diz assim, Shaddad, eu queria conversar com você, porque eu acho que isso está errado, porque eu acho que eu não concordo com isso. Quando o Grêmio vem para a gente e diz, Shaddad, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento por conta disso, e a gente diz sim. Quando o professor diz, eu acho que a gente não deve fazer, quando um grupo de professores acha que diz, eu acredito que essa forma metodológica não é a correta, a gente vai tentar essa forma metodológica. Então, assim, ser democrático é atender os anseios de todos, é ouvir a todos, e muitas vezes a